Confesso que sempre fui bem para cuidar de coisas. Graças a Deus eu nunca tive problema para cuidar de coisas, para gerenciar as minhas coisas, as minhas finanças. Eu sempre fui muito bem sucedido nisso. E de um tempo para cá Deus tem me chamado para cuidar de gente. Eu nunca fui bom nisso. Então eu tenho aprendido a cuidar de gente, certo? E eu quero falar um pouco com vocês sobre isso. E na abertura da palavra, do Renan, ele falando de relacionamento, e eu não vou falar diretamente disso, mas lidando com gente, eu comecei a descobrir a dificuldade que as pessoas têm de manter uma constância, a dificuldade que as pessoas têm de se manter firme diante das adversidades, dos problemas. A grande maioria das pessoas que nós encontramos na nossa caminhada, ela tem por hábito usar máscaras, tentar esconder coisas que elas não conseguem resolver. Nós podemos cometer 2 erros fatais na nossa vida. O primeiro é contar nossos problemas para qualquer um. O segundo é não contar o nosso problema para ninguém. As duas coisas podem fazer você sucumbir, certo? Quando você se depara com a mulher que acabou de perder seu filho e ela recebe Geazi na sua frente, ela diz para ele: vai tudo bem. Por quê? Porque não adiantava nada abrir o seu coração para aquele moço. Quando ela chega diante do profeta, ela diz: eu falei com o senhor para não brincar comigo, meu filho está morto, certo? Então muitas pessoas hoje sofrem. Eu quero usar um texto de Neemias, certo? Uma palavra que Deus colocou no meu coração. Mas eu preciso que você entenda que as suas conexões, os seus relacionamentos, eles fazem grande diferença. Vão trocar? Na sua história. Se você prestar atenção com quem você anda, por exemplo, Naamã ficou extremamente frustrado com a palavra que o profeta deu a ele. Quando o profeta diz a ele: vai lá e dá 7 mergulhos, naquele momento a casa dele caiu, a expectativa dele sucumbiu. Ele disse: eu não esperava nada disso, eu imaginei que eu chegaria aqui, o profeta sairia, colocaria a mão sobre a lepra, invocaria. Então ele estava cheio de expectativa, porém tudo que ele esperava aconteceu o contrário. Então ele disse: agora eu vou embora, porque não tem mais jeito, já era. Mas ele estava com gente, e as pessoas que estavam com ele disse: calma, cara, se o profeta te mandasse fazer uma coisa mais difícil, você não faria? Então vamos lá, nós estamos aqui com você, vamos embora, rapaz, vai lá e dá uns 7 mergulhos. Se você andar com a pessoa certa, as coisas podem ir bem. Se você andar com a pessoa errada, certo? Por exemplo, Pedro, ele estava preso, Atos 12, Herodes tinha mandado prender alguns, mandou matar Tiago, e agora manda prender Pedro, vai julgá-lo e provavelmente vai executá-lo. Estava agradando. Pedro está preso, 16 homens tomando conta dele, 2 algemados. E lá na casa de Maria, mãe de João Marco, Pedro tinha uma patotinha que ele andava junto, que não estava lá. Uma mulher que não tinha arma, não tinha material bélico, não tinha poder econômico, não tinha influência política. Andar com quem tem joelho, que conhece Deus e vai colocar a sua situação na presença de Deus, os céus se movem a seu respeito. Você tem que prestar atenção com quem você anda. Quando eu era garoto, tinha uma frase que dizia: diga-me com quem você anda e eu te direi. É mais ou menos assim, certo? E naquela oração o anjo entrou naquela prisão, chegou lá, tocou em Pedro, falou: acorda aí, irmão, coloca sua sandalinha, pega a capa. Entrei com o alvará de soltura, tu tá livre, vamos embora. Ele passa por ali, o portão se abre, Pedro está confuso, não sabe o que está acontecendo. E quando chega lá fora, o anjo vai embora. O Pedro fala: nossa, estou solto, e agora? Que é isso? O que aconteceu? Sai correndo para a casa de Maria, mãe de João Marcos, chega lá, bate na porta. Olha que coisa estranha, a porta do presídio abriu para ele, e a porta da casa da mulher está fechada. Não é esquisito? A porta abriu para Pedro ou não? Sim ou não? Não, a porta abriu para o anjo. Tem porta que só vai se abrir se você estiver andando com a pessoa certa para que a porta se abra. Então suas conexões, seus relacionamentos, você tem que ter cuidado com isso, ok? Se você anda com a pessoa certa, elas abrem porta para você. Por que eu estou aqui? Porque eu comecei a andar com gente que abria portas e eu cheguei aqui. Amém? Amém? Então eu preciso tentar te dar algumas informações. Eu sei que aqui tem teólogo, tem astrólogo, tem tudo aqui hoje, ok? Tem gente que já... Eu fico até com vergonha. Às vezes eu pergunto: o que eu estou fazendo aqui? Pois é, mas Deus colocou, com certeza o diabo não me colocaria aqui,
certo? Então você espera um pouquinho que já já acaba. Eu quero falar com você sobre a postura de um homem que enfrentou uma crise, sabe? Um poder que pode trazer para a sua vida um verdadeiro avivamento. Eu quero expor aqui avivamento nesse momento, como a capacidade que as pessoas têm de sobreviver às intempéries, o caos, de conseguir realizar coisas apesar das circunstâncias negativas. Ok? Aquela historinha, quem quer dá um jeito, quem não quer dá desculpa e pronto. Qualquer desculpa que você dá para o seu fracasso, ele continua sendo fracasso. Então a decisão é sua, certo? Mas nós vamos dar uma olhada nesse moço, um texto muito conhecido, Neemias capítulo 1, verso 4, diz assim: e sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Preste atenção que eu quero começar com o impacto de uma informação negativa, de uma situação contrária. Neemias está vivendo uma vida estabilizada quando alguns chegam de Judá e ele pergunta como estão as coisas lá. E a notícia que ele recebe não é uma notícia boa. Nossa cidade está assolada, os portões quebrados, o povo está em humilhação, ok? Ou seja, neste momento acontece algo com Neemias, algo que o coloca para baixo. Por quê? Porque toda informação negativa traz um impacto negativo. Ele recebe a notícia de que as coisas não estão bem lá, e nesse momento ele se assenta, chora e lamenta. Por quê? Porque apesar de servo de Deus, ele é um ser humano. Notícias ruins, perdas. Você vai fazer um exame e descobriu que tem algo que você não gostaria de ter. Você vai viver uma separação, a perda de um ente querido, a perda de um emprego que você praticamente dedicou a sua vida inteira e agora no final te mandaram embora. A traição, seja o que for. Como nós lidamos com coisas negativas? Como nós sobrevivemos a isso? Nós sabemos que a Bíblia diz que todo dia traz consigo o seu mal. Nós sabemos que no mundo teremos aflições, mas a teoria ela é diferente da prática. Eu sei de tudo isso, mas como eu me comporto, como quando as coisas não saem como eu gostaria que elas saíssem. O impacto da perda, da dor, do caos, da humilhação, da dificuldade. Eu quero que você faça uma analogia do que esse moço está vivendo. Ele recebeu um impacto, e nesse impacto ele senta, ele chora e ele lamenta. Por favor, não tente sabotar o seu momento de dor. Se a hora é para chorar, irmão. Senta e chora, certo? Está na hora de perder. O bandido chegou, botou e falou: perdeu, irmão. Fala para ele: a Bíblia diz: há tempo de ganhar e há tempo de perder. Chegou a hora de perder. Isso aí é um texto bíblico que você está citando para mim. Pode até baixar a arma que eu vou obedecer. Pronto. Porque tem gente que parece que não tem habilidade para lidar com os momentos de perda, de dor, de crise. Morreu alguém, não vou chorar, porque está com o Senhor. Está com o Senhor, miserável, mas chora. A Bíblia diz: se você morrer e ninguém chorar, é melhor que você não tivesse nascido, que você fosse um aborto. Não, tem gente que acha que não pode chorar, que não pode sofrer, que não pode. Não, você pode. É isso que ele faz, ele se senta. Salmo 133 ou 137, às margens, junto dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. A turma está indo para o cativeiro, qual é a hora? Chorar mesmo. Se hoje você está na hora do choro, chora, não engole não. Viva a sua crise, viva a sua dor com dignidade. Mas sabe o que eu gosto desse texto? É que diz assim: e ele sentou, chorou e lamentou por alguns. Pois é, você pode sentar, chorar, lamentar, espernear, isso, mas tem que ter tempo para esse troço acabar, entendeu? Meu marido morreu, oh meu Deus, nunca mais, acabou minha vida. Não, filho, acabou a dele que morreu, entendeu? É doloroso sim ou não? Claro!
viveu com o homem 30, 40 anos, mas o cara morreu, filho. Lembra de Davi? Eu vou pelo caminho. Isso, todo mundo morre, ele só foi na frente. E a senhora deveria glorificar a Deus, porque poderia ter sido a senhora. É só uma questão de perspectiva. É perspectiva, querido. O que é uma pedra para o distraído? A possibilidade de tropeçar. O que é uma pedra para o construtor? A possibilidade de fazer uma obra. O que era uma pedra para Miguel Ângelo? A possibilidade de fazer, né, uma estátua, uma obra-prima. O que é uma pedra para o viajante? Um banco. Você que olha, um visual assim desanimado. A gente fala muito bem, mas na hora de viver é o problema. Não, sentei, chorei e lamentei por algum tempo. O choro pode durar mas a alegria vem. Isso, tempo. É o tempo de luto, chora. Mas você tem que fazer essa dor diminuir a ponto de não impedir que você tenha um poder de reação, ok? Por alguns dias, pronto, e passou o dia, passou, entende? Vambora, vida que segue. Eu fui assaltado no Rio de Janeiro, nunca mais eu saio. Menino, o Jardim do Éden era perigosíssimo. Sim, por proporção, Caim matou Abel, morreu 25% da população num dia só. É só uma questão de ótica. Você consegue entender? Então, por alguns dias, descubra uma doença e tente levar a sua dor por mais do que ela deve ir, e você vai ver o que a doença vai fazer com você. É fácil de dizer, Jeová Rafa. Isso. Ele é o Rafa quando você está são, mas eu queria te dizer uma notícia. Ele também é quando você está doente, porque parece que a gente só fala isso para os outros. Quando chega na nossa vez, é ou não é? O Neemias, ele sentou, chorou, lamentou por alguns dias. Depois ele entrou em modo de recuperação. Jejuei, orei e fui para a presença do... Isso aí. É para lá que ele vai. Por alguns dias ele sentou, chorou, recebeu um impacto, a dor era aguda, era difícil, era algo com seus questionamentos. Por quê? Tá bom, passou, agora eu entro em modo de recuperação. Minha vida não pode terminar assim. Ele vai jejuar, ele vai orar, ele vai se aproximar de... Ainda está doendo, sim ou não? Sim ou não? Claro que está, mas a dor não é mais capaz de anular seu poder de reação. É isso. Onde está a nossa força? Na presença do Senhor. É nele que nós vamos ter condições de prosseguir. Ele está triste, sim, mas a tristeza logo diminuiu. E ele então foi para lá, jejuou, orou, falou com Deus: Senhor, eu estou aqui. Começou a conversar consigo mesmo. O Senhor guarda o seu conserto, a sua aliança. O Senhor é fera, o Senhor é Deus, o Senhor é demais da conta. Eu estou contigo e não abro. E isso foi potencializando sua recuperar. Isso, eu gosto disso. Ele começa a criar nele um poder de recuperação, capaz de dar a ele o quê? Condições de não sucumbir mediante as dificuldades. Ele começa a planejar. Eu gosto desse cara porque ele começa a planejar algumas coisas. O texto eu não sou obrigado a ler tudo. Depois você lê, está tudo ali, não é mesmo? Tá? É porque a gente, vou cumprir o tempo aqui. Escute só como é que é a maneira. Ele, certo? Está conversando com ele mesmo, ele fala assim: Senhor, eu sou teu servo. E no final do texto ele diz: eu também sou o copeiro do rei. Eu acho isso fantástico. Primeiro ele diz que ele é servo de... Isso, tem conexões com os céus, conhece os recursos que vêm de lá. Segundo, ele diz que é copeiro do... Tem contato com o rei, também tem conexões boas aqui. Porque tem gente que só tem conexões boas aqui, mas não tem aqui. Tem gente que só tem aqui, mas não tem aqui. Então se lasca. Você tem que ter conexões, porque o que não faz aqui, lá se faz. Amém? É assim que acontece. O que ele faz? Ele explica: eu sou teu e eu sou copeiro do rei. Então, Senhor, eu estou a fim de conversar com ele. E eu queria que o Senhor tocasse no coração. Isso é fantástico. Olha o que ele está usando. Está usando sua conexão com o céu para mover as conexões na terra. Ele está falando: eu sou copeiro dele, mas eu vou pedir a ele para me construir um muro lá em Jerusalém, lá em Judá.